Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 3, nos diz assim a palavra do Senhor: indo no caminho onde aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cerrou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, e ouvi uma voz, que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti reclinar-se contra de agulhões. E ele, tremendo e atônito, e disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te houve de fazer. E os varões que ia com ele pararam, e respeitando e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se e da terra, e abrindo os olhos, não viu ninguém. E guiado pelas mãos conduziram a Damasco. Versículo 9. E esteve 3 dias em não ver, e não comeu, e não bebeu. E havendo em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-me: Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu: e eis-me aqui, Senhor. E disse-me o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em a casa de Judá por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Só até aqui, meus amados. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, coloco mais uma vez diante de Ti, Pai, pedindo mais uma vez, Senhor, perdão das minhas fraquezas, das minhas falhas, de algo, meu Pai, que tenho feito, tenho não agradado a Ti, mas, Senhor, como eu sou homem, Pai, humano, mas eu estou aqui, Senhor, para fazer aqui o Teu querer, a Tua vontade, não seja a minha, mas na direção do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra vem, Pai, transmitir, Pai, aos corações daqueles que, Pai, estão assistindo, com aqueles que estão aqui, cultuando, para adorar o Teu nome, glorificar o Teu santo nome, Pai, sabendo que o Senhor é o Deus, Pai, que visitou Saulo, é o Senhor, Pai, que visita as nossas vidas, é o Senhor, meu Deus, meu Pai, que visitou, Senhor, a viúva, é o Senhor, meu Pai, que visitou, meu Pai, os órfãos, e aquele, meu Pai, que estava ali também, Senhor, como o Senhor visitou, meu Pai, os Teus filhos, Pai, os necessitados. Visita nessa noite, Pai, cada um, Senhor, que veio glorificar, veio exaltar o Teu nome, veio adorar o Teu santo nome, meu Pai, que eles não saiam daqui da mesma forma que entrou, mas cheio da Tua palavra, cheio do Teu poder, cheio do Teu Espírito Santo, que venha renovar para as nossas vidas, Senhor. E assim, Pai, eu agradeço pela Tua bondade, pelo Teu amor e pelo Espírito Santo que o Senhor Deus deixasse parar com cada um de nós. Que o Senhor continue falando, Senhor, como o Senhor tem falado nesse culto, nesse púlpito, para a glória do Teu santo nome, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Toma o teu assento, meus amados, glorificando, exaltando o nome santo de Jesus. Glorifica, Jesus, tuas palmas. Adore ao Senhor, porque Ele vive e reina para todos sempre. Glória a Jesus. Meus amados, quero já não cultar, mas quero já dizer que dentro da palavra do Senhor, que Deus tem falado ao meu coração, a respeito da vida de Saulo de Tarso, um perseguidor. Todos já conhecem a história, mas eu quero citar algumas trechos dessa passagem que nos traz sobre as nossas vidas a respeito de um homem que perseguia, e trazendo à nossa memória algumas coisas também que ocorreu sobre as nossas vidas. Cada um de nós não nasceu aqui, nenhum de nós nasceu no berço evangélico. Uns, nasceram, outros não. Mas mesmo aquele que nasceu no berço evangélico, irmão,
passaram por algum processo, passaram por algumas circunstâncias da vida, mas devido à permissão do Senhor. E aqui não foi diferente com a vida de Saulo. Saulo, um homem estudado, um homem conhecedor, um homem que muitos já sabem, teólogo, a respeito do ensino, mas ele não tinha um encontro com Jesus. Ele não tinha ainda conhecido Jesus, mas ele ouvia falar. Mas era um homem que perseguia a igreja, perseguia o povo em Jerusalém. Mas ele ousadamente pediu a carta para o homem ali, para pudesse ir a Damasco, para prender os irmãos, prender as irmãs que estava anunciando, estava pregando o evangelho de Cristo, falando do amor de Cristo, falando daquele que morreu, ressuscitou, aquele que estava pregando, aquele que estava curando, aquele que estava limpando os leprosos. Enfim, meus amados, o que nos traz a história, que me trouxe na minha memória a respeito desse homem, de algo que Jesus apareceu para Saulo de Tarso, numa visão, numa luz, resplendor, que veio à vista de Saulo a não enxergar mais. E eu fiquei pensando nisso, eu fiquei algumas coisas na minha cabeça, mas algumas da minha vida, da minha história, traz também na minha memória, meus amados, porque até então, quando eu era pequeno, meu pai, minha mãe ia numa igreja, congregar, ouvir a palavra de Deus e estar ali sempre junto com os irmãos. E eu estava indo porque meu pai levava, que nem o Davizinho ali, que nem o filho do irmão Marcelo. E correndo o tempo, meus amados, meu pai e minha mãe se afastaram do caminho do Senhor. E aí que ocorreu? Veio uma situação difícil dentro da nossa casa. Então eu também me perdi ao mundo. O mundo me levou, me jogou e foi uma situação difícil. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, trazendo para os irmãos entender, dentro da história de Saulo, tinha um irmão que trabalhava, eu mexia, meu irmão, limpar o carro, e o irmão aspirava, limpava o carro por dentro, com o aspiradorzinho, respirando. Irmãozinho, rapaz, abençoado, cheio de Deus, adorando a Deus ali com o hino da harpa. E eu atribulado, pastor Edivaldo Santana. E zoava o irmão, chutava o aspirador, e perseguia o irmão, rapaz. E o irmão falava, para, e eu perseguindo o irmão. Irmãos, quando eu vejo Saulo aqui, eu vejo Saulo fazendo coisas absurdas. E o texto vai dizer bem claro que nós olhamos aqui um pouco antes de eu chegar a finalizar a minha história, que ocorreu, irmão, sobre a respeito desse jovem. Quando Saulo está aqui no capítulo 7 de Atos Apóstolos, voltando um pouquinho atrás, no versículo 58 vai dizer assim: expulsando-os da cidade, e apredejava, e os testemunhas gritaram às suas vestes, aos pés do jovem chamado Saulo. Mas espera aí, o que ocorreu aqui, meus amados? Um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, chamado Estevão, pregando o evangelho, e Saulo estava lá. Saulo colaborando com uma situação, irmão, que mataram Estevão, apredejado. Mas o que me chama a atenção aqui, irmão, no verso adiante, que Estevão, quando ele estava já entregando o seu espírito ao Senhor, ele pediu para Jesus não impunar, não castigar, não dizer assim, ó, não põe, Senhor, perdoa eles, porque eles estão fazendo, não estão sabendo o que está fazendo. E muitas das vezes, meus amados, nas nossas vidas, ocorre algumas coisas, se você ficar na carne, você é até perigoso você condenar o próximo, julgar o próximo,
jogar uma praga no próximo, porque dizer que crente não joga praga, irmão, a nossa boca, a palavra de Deus diz que a nossa boca é boca de abençoador. O que você fala, se abençoa. O que você fala, maldição, amaldiçoa. Mas espera aí, mas a palavra de Deus diz que não jorra água de uma fonte só. Mas espera aí. Mas se a sua palavra é de profética, a sua palavra é de abençoar. Se você vê uma pessoa, o que você vai fazer com ela? Abençoar ela. Se você ficar na carne, você vai amaldiçoar ela. Você vai brigar com ela. Você vai xingar essa pessoa. Por quê? Porque você está na carne. Olha para a mulher de Jó. O que Jó falou para... A mulher de Jó falou para Jó: amaldiçoa esse Deus e morre, homem. Então, a palavra dela era que Jó amaldiçoasse. Que Jó confessasse alguma coisa. Mas Jó não tinha nada. Jó não errava. Mas para nós podermos entender uma mensagem que Deus quer para falar conosco a respeito de Saulo. Saulo estava participando. Mas quando nós olhamos no capítulo, versículo adiante do 9, que vai falar a respeito da salvação, a respeito que Deus, Jesus aparece para Saulo, o que vai ocorrer sobre a vida dele? A salvação, a libertação daquele homem que era mau, daquele homem que era ruim. Mas por quê? Porque lá atrás, no versículo 7 diante, Saulo estava perseguindo, Saulo estava ajudando aqueles que estavam apredejando, segurando a capa daqueles que estavam junto de Estevão. Estevão olha e fala: ó, não pune, Senhor, não castigue, mas tenha misericórdia, eles estão fazendo algo que não estão sabendo que estão fazendo. Meus amados, para nós estamos hoje aqui porque alguém orou por nós, alguém intercedeu por nós, dizendo: ó, aquele homem, aquela mulher, o que elas estão fazendo contra a minha pessoa, contra a minha vida, eles não estão sabendo, mas salva ele, Senhor, liberta ele, Senhor, porque ele precisa também da salvação. Por isso nós estamos aqui nessa noite, meus amados. É por isso a bondade e a misericórdia do Senhor está sobre a vida de cada um. E nós devemos fazer o mesmo para com aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão fazendo as coisas que não agradam ao Senhor. Eu preciso, todos nós precisamos, amado, alcançar a salvação. E quando ocorreu, meus irmãos amados, a respeito desse jovem que eu perturbava, esse irmãozinho, toda vez, irmão, ele passava o pretinho, derrubava o pretinho. Ele aspirava o carro, sujava o carro lá dentro. E o irmão me avisava. Irmão, chegou um dia que esse irmão saiu de si. Sabe o que ele fez comigo? Me deu um empurrão, me deu um supapão. Falou: ah, vem para cima de mim. Irmão, mas nunca eu perturbei esse irmão. E aí eu acho que esse irmão orava direto por mim. Falava assim: Jesus, salva esse atribulado. Esse jovem atribulado, Jesus, salva ele. Irmãos, se eu visse esse irmão hoje, eu glorificava a Deus pela vida dele. Porque ele era um jovem perseverante diante de Deus. Ele era um jovem que orava ao Senhor e pedia ao Senhor. Mas eu vejo aqui, meu irmão, da mesma forma. Mas, espera aí, pastor. Mas quando nós olhamos aqui um homem chamado Ananias, quando Deus falou, Jesus falou para Ananias em visão, para que ele pudesse ir de encontro da vida de Saulo, o que ele falou? Senhor, esse homem tem ouvido falar muito desse homem. Esse homem aí vem prender, vem os soldados junto. Lá em Jerusalém está lá os servos, lá está os homens, tudo preso, carcerado. Devido a esse homem, colocado ele lá dentro. Não, Senhor, não vou não, Senhor. Irmão, Ananias tremeu na base a respeito de falar desse homem. Mas quando ele ouve a voz do Senhor e fala que ele vai ser o escolhido, vai ser o homem que vai pregar para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria, para os confins da terra, irmãos. Eu não sei como Deus está falando com você, mas se você estiver no Espírito, Deus está falando algo com o seu coração. Que você foi chamado para fazer o ídolo do Senhor, não sei para onde você voou, mas você foi chamado para fazer a vontade do Senhor. Aonde você se encontrar, meus amados. Mas espera aí, pastor, mas como assim? Assim como Deus fez com Saulo, se transformou em Paulo,
Ele fez conosco, com cada um de nós. Você que está em casa, Ele vai fazer com você da mesma forma. Ah, mas não, eu quero ficar aqui acomodado, quero ficar aqui tranquilo. Mas, irmãos, não espere não. Não fique só esperando ficar incomodado, não. Porque o nosso Deus, Ele sabe tirar o comodismo. O nosso Deus, Ele sabe mexer com algo, com alguma coisa que vai tirar nós do sossego, da tranquilidade. Com alguma coisa, meus amados. Quando você achar que está bem, que está tranquilo, está suave, alguma coisa o Senhor vai colocar para mexer com você. Para você orar, para você buscar alguma situação. Porque muitas das vezes, meus amados, nós achamos que está bom demais. Para mim, estava tranquilo, estava bom. Ficar em casa, ó, nesse tempo frio. Ficar em casa deitado, ficar em casa no sofá assistindo, é bom demais. Chegando a um trabalho cansativo, um trabalho que você, fez ali os seus deveres, sua função. Mas como eu estava falando ali para a pastora, quando nós temos um compromisso com o trabalho, se você tiver um pouquinho doente, você não pode faltar. Você mantém o seu compromisso no seu trabalho. Por quê? Porque você depende dele. Agora eu tenho uma palavra para mim e para você, meus amados. E nós não dependemos do Senhor. E porque no tempo frio, no tempo calor, no tempo que nós é inoportuno, nós não estamos na casa do Senhor para agradecer, meus amados. Nós não estamos na casa do Senhor para glorificar, meus amados. Ou nós não estamos no monte para dizer, Senhor, obrigado, Senhor. Por mais. Irmãos, eu tenho aprendido até mesmo algumas palavras que o nosso pastor José Carlos fala aqui em cima. E muitas das vezes a gente não atentamos. A gente vivemos vamos dizer assim, uns crentes de comodismo, meus amados. Eu venho, tá bom para mim, saio, recebo, volto. Mas e a prática? Irmão, nós devemos praticar, que nem o pastor José Carlos fala aqui na escola bíblica. Não adianta, meus amados. Nós vimos e não praticamos. Quando Saulo foi transformado, irmão, em Paulo, quando Deus chamou Saulo, ele ficou parado, ele ficou transformado, como se diz, ele ficou estacionado, ficou só sentado nas cadeiras, não. Ele foi para fazer a vontade do Senhor. Ele foi para pregar a vontade do Senhor. Mas espera aí, veio a diversidade, veio os problemas, veio. Mas quando nós abrimos um pouquinho atrás aqui, nós vamos ver aqui Paulo e Sila. Mas espera aí, Paulo e Sila estava na onde? Na prisão. Aí eu olho para o mesmo texto de Atos dos Apóstolos, a respeito desses dois homens. Mas espera aí, o que eles fizeram de errado? Para estar preso, choqueado, surrado, mas ele estava na prisão. Eles não fizeram nada, apenas ele só fez o ide do Senhor. Ele apenas tinha ido falar do amor, do evangelho, daquilo que ele estava fazendo, cheio de Deus, transmitindo o que Jesus tinha derramado sobre a vida dele. E aí vem uma mulher cheia de espírito de adivinhação, vem de encontro dele e fala, esse é um homem de Deus, esse é servo de Deus. E com isso ele acaba se incomodando, e ele repreende aquele espírito, a mulher é transformada, a mulher é liberta daquilo, e aí vem os credores que lucravam com aquela mulher, tu já conhece a história, mas o que nós aprendemos com isso, meus amados? Para uma vida ser transformada, para uma vida ser liberta, paga um preço. Paulo pagou um preço, Sila pagou um preço. Mas o que eu aprendo com isso, meus amados? Que ele estava na prisão, orando, louvando e adorando o nome santo de Jesus. Eu aprendo com esse homem, meus amados, na diversidade, nos problemas, naquela circunstância que ele se encontrava, de adorar, orar e glorificar o Senhor. Quando eu olho para o texto, meus amados, da palavra do Senhor aqui, quando eu olho para a palavra, Deus tem falado
ao meu coração, à minha vida, à minha alma, ser mais crente. De que? Não reclamar, não de murmurar. Mas espera aí, pastor, mas você não está passando pelo vento, mas você não está passando pelos problemas. Irmão, quem não passa nas nossas vidas? Quem não passa? Me diz aí quem de nós não passamos por isso? Quando eu achei que estava muito bom, meus amados, aí veio a circunstância. Eu passei por um vento a respeito do meu filho, e muitas das vezes ainda isso me corrói por dentro. Mas eu peço ao Senhor, Senhor, me dá graça. Senhor, me ajuda. Irmãos, quando eu falo isso, não estou falando isso aqui para os irmãos entender uma coisa, que quem é pai sabe, quem é mãe sabe. Um age de uma forma e o outro age de outra maneira. Mas eu tenho aprendido uma coisa, meus amados, com Jesus. Quando eu entreguei a minha vida para Cristo, eu falei para Jesus uma palavra que eu não cumpri. E o bom de tudo isso, que Ele é misericordioso, que Ele sabe, que eu mesmo falando minha palavra e eu não cumpri, Ele não me castigou por isso. Por quê? Porque a misericórdia dele são as causas que nós não somos consumidos. E a pastora de meia pregou um domingo aqui, irmão, falando sobre isso, sobre a nossa língua. O texto vai dizer que um navio, quando ele joga o remo lá, joga a âncora, ela segura o navio. E nós, homens, nós, humanos, a nossa língua não sabemos segurar. Não sabemos fechar a nossa boca. Sabe por quê? Porque nós não vigiamos. Nós não conseguimos diminuir. Ficar caladinho, vou vigiar. Não. Por isso que eu falei no começo. Se nós não vigiarmos, irmão, nós dizer para abençoar o meu irmão, eu faço algo que não abençoa o meu irmão. Se eu não vigiar, irmão, eu tenho inveja do meu irmão. Se eu não vigiar, irmão, eu peco pensando em algo do meu irmão. Então, tudo nas nossas vidas, irmão, somos pecadores, somos falhos. Aí muitos julgam porque você fez isso no passado, fez aquilo no passado, mas hoje você é uma nova criatura. Mas se você não for modelado, você não for transformado, você não for querendo se corrigir cada dia, cada manhã, nós continuamos errando, continuamos falhando. E aí como nós vamos chegar ao céu? Como nós vamos alcançar o céu? Aí outros desistem. Por quê? Porque vêm as provações, vêm as dificuldades, vêm as lutas. Mas por que, pastor, você está falando isso? Porque Paulo e Sila passaram por todas essas adversidades, passaram por todo esse momento, por toda essa provação. Mas quem foi dito aqui? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E a fé dele, irmão, não se abalou. A fé dele não foi em vão. Ele perseverou até o fim. Ele disse nas suas palavras, ele combateu um bom combate, acabou a carreira, mas guardou o quê? A fé. Vamos guardar a fé, meus amados. Eu sempre, irmão, falo sobre a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, não vimos, mas perseveramos e prosseguiremos a alcançar a nossa vitória. Irmãos, nós não estamos vivendo mais na época de Paulo, nem de Sila, mas estamos vivendo na época nossa. Mas o texto vai trazer referência para nós podermos ter uns exemplos desses homens. Mas naquela época, ele sofria, pastor Edivaldo Santana. Ele apanhava, ele já era algemado, era preso. E hoje no Brasil, pastor Edivaldo Santana vai pregar em tal lugar, vai pregar em outro lugar, vai para o Rio. Nós temos a liberdade para falar do amor de Jesus. Nós temos liberdade para subir ao monte. Nós temos liberdade para vir à casa do Senhor. E porque muitas das vezes os irmãos não vêm para a casa do Senhor, pastor. Não deixe. Porque no dia que nós deixarmos, irmão,
esse conforto que nós temos hoje, o negócio apertar, mas Jesus está às portas. Aí me traz a memória, pastor. Na pandemia. Aí o pessoal corria. Outros estavam na cama, outros estavam no quarto, outros estavam nos hospitais. Outros estavam mandando mensagem, outros estavam fazendo culto online. Mas por quê? Porque apertou. Porque vê a circunstância. Vê o momento difícil. Mas quem tudo permitimento de quem? Das mãos de quem? Do Todo-Poderoso. Quem pôde ficar, quem pôde salvar, estava vivo. Quem pôde viver, viveu. Quem não pôde, Deus recolheu. Mas por que tudo isso veio? Para nos ensinar. Agora eu digo para mim mesmo. Ensinou quem? Mudou o quê? O que nos ensinou? Já esqueceu, meus amados. O povo esquece, que nem o irmão falou ainda agora há pouco. Nossa memória é curta. Nós se envolvemos tanto com as coisas desse mundo, se envolvemos tanto com as coisas de querer, conquistar, lutar, adquirir. Nós acabamos esquecendo o que já passou atrás, pastor. E por isso que nós devemos estar na escola bíblica, por isso nós devemos estar nos cultos, por isso nós devemos estar meditando, por isso que nós pedimos para que o Espírito Santo trazer a nossa memória, cada dia, cada manhã, para que nós não podemos, irmãos, esquecer da promessa divina de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Senão nós esquecemos, pastor Zé Colares. E esquecemos porque nós somos humanos, e nós somos pessoas a esquecer. Mas por que, meus amados? Porque é da fé. Porque é que nós esfriamos. Mas não podemos, meu amado. Mas nessa palavra aqui nos traz sobre as nossas vidas a respeito desse homem, Ananias, fervoroso, em oração, em busca com o Senhor, intimidade com o Senhor. Quando Deus falou assim, vai à rua direita chamada, e aí ele falou o quê? Saiu e foi aí de encontro de Saulo. Chegando lá, ele pôs as mãos na vida de Saulo, estava em oração. E Deus fez o quê? Derramou o Espírito e veio sobre ele uma escama, né? Que vai dizer que fosse uma escama sobre os olhos deles, de Saulo. E aí saiu. Quando saiu aquela escama, meus amados, ele começou a enxergar. A visão dele começou a abrir. E a visão dele foi para quê? Para fazer o ídolo do Senhor. A hora já passou, irmãos. Eita Deus. Se põe de pé, meus amados. Para me finalizar aqui. Quando ocorreu sobre isso, meus amados. E eu nem tinha olhado no relógio, pastor. Olha. Meu Jesus amado. Jesus é tão bom nas nossas vidas. Então, quando ocorreu sobre ele as escamas, amado, Deus operou um milagre sobre a vida de Saulo. Saulo foi transformado, a vida dele para Paulo, e aí vem a história do nome dele. Escritos, as cartas, muitas coisas. Eu tenho, sabe, irmão, passado alguns momentos, e tenho falado com Deus, Deus tem, por bondade e misericórdia, tem falado comigo. Mas eu queria compartilhar com os irmãos, aquele que tem um desejo ainda, aquele que tem, sabe, o coração queimando, de fazer algo para o Senhor, de falar. Porque hoje, irmão, não se fala mais, não tem mais esse desejo. Eu lembro como eu estava no jovem, na mocidade, o pastor profetizava, falava, você vai ser um pastor, você vai ser um evangelista, você vai ser um levita, você vai ser um obreiro. Profetizava. E muitas das vezes eu falava, eu não quero ser pastor. E hoje eu sou o quê? Pela bondade de Deus. Irmãos, não deixa de profetizar. A sua boca é algo que Deus te ungiu. Profetiza. Se ninguém profetizou sobre a sua vida, mas nós mesmos devemos profetizar sobre as nossas vidas. Algo novo vai acontecer, algo novo vai vir sobre as nossas vidas, porque já há uma promessa sobre nós. Então, sobre essa promessa, nós temos que declarar que algo novo pode ocorrer sobre as nossas vidas. Nós não podemos, irmão, ficar paralisados e desanimados. Não. Põe a sua fé em prática. Eu tenho aprendido aqui com o pastor
na escola bíblica que fala sobre o que é a fé. A fé, irmão, é como se fosse um combustível. Você se alimenta e você faz o quê? Solta. Se alimenta, fala. Se alimenta e profetiza. Se alimenta, diga para esse monte. Se alimenta, diga para essa enfermidade. Se alimenta, diga para essa situação. Saia. Se alimenta e diga: eu sou novo, sou vencedor em Cristo Jesus. Então, meus amados, é o que me faz estar de pé. É o que me faz perseverar. É o que me faz andar. É o que me faz não ficar enfermo. É o quê? É a fé. É a palavra que é dita diante daquilo que eu acredito. Daquilo que eu creio em Jesus Cristo. Daquilo que eu sei que Jesus pode fazer. Daquilo que Jesus pode operar. Daquilo que Jesus pode fazer um rebuliço santo. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o santo nome de Jesus. Quando Jesus, irmão, apareceu para Saulo, a vida de Saulo não foi mais o que ele era antes. Foi melhor. Porque ele se tornou um homem escrito nos seus evangelhos. Na sua palavra. Quando o Lucas escreveu aqui, irmão, em Atos Apóstolos, ele sabia que estava o escritor dizendo aqui a respeito de Saulo, a respeito de Paulo, a respeito de Pedro, a respeito de Sila, a respeito de Barnabé, a respeito desse homem, irmãos. Então a sua vida é da mesma forma. A sua vida vai ser diferente porque você é um filho, uma filha de Deus. Você não é qualquer um, você não é uma pessoa que achou que alguém disse que você era, não. Você é diferente, nós somos diferentes. Por quê? Porque o Espírito Santo habita sobre nossas vidas. Amém? Glória a Jesus.